Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta segunda-feira, dia 10 de dezembro, começando com a OGXP3, que a gente já tinha falado no radar do mercado. A ação mais do que teria atingido o objetivo de uma compra após a primeira hora de pregão, e também focando naquela situação de comprar o ativo e aguardar o desenrolar do pregão para sair da posição comprada até o fechamento do pregão, teria gerado um bom lucro essa posição comprada em cima da OGXP3. O fato é que a ação fechou com alta de 8,76%. Essa alta ainda está dentro de uma tendência de baixa, de curto prazo. Também no médio prazo a ação continua dentro de uma tendência de baixa. Longo prazo também. Não vejo compra em cima desse fechamento aí com essa forte alta, com a expectativa que vá romper os 4,95 a 5,05, essa faixa de resistência aqui. Eu prefiro aguardar o rompimento efetivo dessa faixa de resistência para passar a gerar uma nova compra. Primeiro é aquela que a gente vinha falando de 4,50, 4,50, 4,48 aqui, essa região de resistência no gráfico 60 minutos. Ela teria que superar essa região. Superou, gerou uma oportunidade. Essa oportunidade já foi alcançada, o objetivo dela estaria de fora. Superou a próxima aqui, a gente estaria avaliando essa superação para ver se gera compra. Se não, a gente estaria aguardando, se não gerasse no rompimento, a gente estaria aguardando algum recuo para comprar usando essa região dos 5 pila como suporte. A outra forma aqui que pode trazer a oportunidade no rompimento é justamente a ação, depois desse movimento forte de alta, ela começar a ficar bastante, uns 3, 4 pregões no mínimo ali, batendo nessa região dos R$5, para depois romper essa região de R$5,05. Olhando aqui para a BBDC4, BBDC4 terminou o pregão bem, com alta de 1,31%, gerando mais um fundo ascendente, algo semelhante que aconteceu aqui, testa o suporte, gera uma sinalização de alta, que a gente já tinha até comentado com a possibilidade de entrada, e pelo G60 até passamos ali como é que seria essa entrada, tinha chegado no objetivo. Aqui agora já ficou um pouco mais complicada essa entrada, porque o sinal de alta, mesmo que fosse a simples superação do pregão anterior, que ficou um candle de indefinição em cima dos 34,93, está em cima da resistência dos 35,78 a 36,23. Então, assim como eu falei para a OGXP3, que essa aqui tem um cenário bem melhor do que a da OGXP3, eu estaria mais voltado aqui a ou comprar usando essa região aqui como suporte, ou aguardar uma lateralização maior para comprar um rompimento de toda essa região aqui e botar o stop aqui embaixo. Então, por enquanto, não estaria abrindo posição comprada na BBDC4 em cima da zona de resistência, apesar da boa sinalização de alta, formação de fundo, engolfo de alta. Resistências já comentei, então suporte principal 34,93 a 34,73. BVMF3, outro ativo que fechou o pregão bem, as Blue Chips foram bem no pregão de hoje, boa parte das Blue Chips. BVMF3 fechou com alta de 2,45%, gerando um pivô de alta, retomando sua tendência de alta de curto prazo. Ainda é um pivô de alta, um pivô de alta um pouco mais fraco, visto que está dentro de um movimento de baixa. Assim como a gente vem falando do Ibovespa, que está dentro do movimento de baixa, é um pivô de alta um pouco mais fraco. E além disso, se a gente olha para o gráfico semanal, dá um zoom menos, temos toda uma região de resistência a ser superada. Uma região que aumenta a pressão vendedora, tende a aumentar a pressão vendedora, dificultando operações na ponta compradora. Então o que eu faria? Pelo G60, depois desse movimento de alta, aguardaria algum recuo aqui usando essa região de 13,22 a 13,15 como suporte para gerar alguma compra aqui nessa região, alguma sinalização de alta, seria algo que eu estaria avaliando para compra aqui, ou no máximo lateralização para comprar o rompimento desse primeiro movimento de alta. Então teria que acompanhar essa ação no decorrer dos próximos pregões. MPXE3, bom fechamento também, alta de 3,86%, essa fez um rompimento bem interessante, ela gerou um pivô de alta nesse rompimento. Isso tudo após começar a reagir em cima de uma região de topo anterior que já tinha sido anulado uma tendência de baixa e agora estabeleceu uma tendência de alta de curto prazo. No gráfico semanal, temos uma tendência de alta também dentro de um movimento grande de baixa, ou seja, dentro ainda de uma tendência um pouco maior de baixa. Então a ação
segue com a tendência de alta, mas um pouco mais fraca, com resistência em 12,60 e 12,83. Assim como eu falei da BVMF3, MPXE3 aguardaria a mesma situação pelo G60. Um recuo, usando os 11,60 como suporte, para fazer uma entrada aqui o mais próximo possível, estabelecer uma compra com stop menor e um objetivo até maior em cima dessa ação, que não ultrapasse muito 12,50, 12,60. E por último, BTOW3. BTOW3 vai cair nessa mesma situação. É um rompimento, que eu não estaria efetuando a compra desse rompimento, 8,57% de alta, mas estaria aguardando alguma situação ali de recuo de 16,35 até os R$16 pelo gráfico 60 minutos, é um único movimento de alta. A ação rompeu ali com a possibilidade de buscar aquela região de resistência do semanal. Deixa eu pegar aqui o gráfico semanal, aqui está. Uma chance maior de buscar uma região do semanal na faixa dos 17,50, 17,60 até 18,24. Faixa de resistência mais importante na BTOW3. Então, pelo gráfico 60 minutos, aguardaria o que eu comentei, o mesmo cenário que eu comentei em cima de BVMF3 e MPXE3. Ainda mais juntando que o Ibov está ali naquela região já se aproximando de 60 mil pontos. Então, começa a criar uma cautela um pouco maior para as pontas compradoras e não colocar objetivos muito longos, mais curtas operações, mais de giro, buscando ali alguma força dentro do pregão em cima de um suporte que foi uma resistência rompida. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.